interwebs! Eu sou o Lucas Braga e estamos começando mais um Inside the Field, novamente reunidos aqui para falar desses carinhas aí um tanto quanto importantes nos times da NFL, os quarterbacks, e óbvio que sempre aqui comigo o senhor Bruno Braga. Estamos aqui mais uma vez nessa reunião familiar para falar de quarterbacks, dessa vez do outro lado. Do outro lado, para quem não sabe aí, a NFL é dividida entre duas duas conferências. Eu sempre confundo, quando é pra falar conferência, fala divisão, quando é pra falar divisão, fala conferência. E aí, semana passada a gente falou sobre o top 5 quarterbacks da AFC. Se você não ouviu, já ouva aí, tá aí, é só entrar no nosso canal. E essa semana a gente vai falar da NFC. Como a gente comentou no último podcast, a gente fez o top 5, porque também nas próximas semanas a gente vai começar a fazer os podcasts das divisões. A gente vai pegar as 8 divisões, vão ser 8 episódios seguidos, explicando, esmiuçando certinho. E por que a gente tá fazendo já? É que você falou aí, esmiuçando, como é que é? É esmiuçando, cara, sendo bem preciso ali, falando muito a fundo, entendeu? Sim, justo. Rapaz, em época em que o nosso presidente se enrola com as palavras, eu não me enrolo, rapaz. Justo, mais ainda. E aí a gente vai falar desses 5 caras aqui, porque eles são levemente acima da média e é necessário ter esse programa especial para eles. Antes de mais nada, lembrem-se de se inscrever aí no nosso canal, que a gente tá com o objetivo de chegar a 100 inscritos antes da próxima temporada. Vou te falar que tá dando certo a gente ficar enchendo o saco aí, Bruno, porque já estamos com 42 inscritos. Olha aí. Rapaz. Estamos chegando. 42, número auspicioso aí, né? Por quê? Porque é a resposta do universo de tudo e tudo mais, nunca lembro. Ah, sim, olha. Mano, Guia do Mochileiro das Galáxias aí. Mas não se esqueça de se inscrever, mostre pros seus amiguinhos aí, mano. Quem assiste NFL vai adorar o podcast, é certeza absoluta, porque nós é muito da hora. Pra quem não assiste ainda, essa é a melhor forma de você introduzir a galera nesse mundo de futebol americano, porque a gente fala de uma forma bem tranquila aí de se entender. Não é mesmo? Então dá essa força. A gente fala em 2 idiomas, em português e em várias bostas. Exatamente, a gente é bilíngue, né? Mas então é isso, sem mais delongas, vamos para esta bagaça, porque a gente tem bastante coisa pra falar, e como semana passada, a gente vai começar do número 1 para o número 5, e eu acho que dessa vez a NFC é um pouco mais debatível aí, essa ordem que a gente fez. Talvez possam ter uns chiados aí de fulano tá dentro, fulano tá fora dessa lista, mas a internet é feita disso, de discussões e de tretas aleatórias. Eu acho que o número 1 dessa conferência não tem muito o que dizer. Senhor Aaron Rodgers, o Arão Rogério e o seu bigode extremamente másculo. Grande Arão, né, um homem másculo, como você disse. Eu imagino o Rodgers naquelas imagens daquelas páginas tipo Orgulho de Hétero, tá ligado? Tem uma imagem do The Rock ou do Vin Diesel aleatória com alguma frase geralmente machista. Então, imagina o Aaron Rodgers nessas fotos. Com certeza. Aí a foto geralmente ou é apontando pra câmera, assim, né? Tipo, you, ou tipo, de perfil, assim, tipo, com um bração, né? É bem Aaron Rodgers. Às vezes de terno, óculos escuro ou alguma coisa assim. E quase sempre preto e branco. Sim, óbvio, tem que ser. É igual aquela foto lá dele segurando a bola. Segurando a bola, é o melhor meme de todos, mano. A que eu mais ri é que aquele lá, ela me pediu nude, eu mandei um Hail Mary. Ela me bloqueou. Eu pensei que ela queria um nude da alma. Nossa, mano, eu rachei muito o bico. Mas vamos lá, Aaron Rogério, vindo diretamente da Califórnia no college, escolha de primeira rodada pelo Green Bay lá em 2005. E assim, esse draft aí já deu uma treta, essa escolha do Rodgers aí é uma novela à parte que a gente até passou no podcast passado, que a gente falou sobre as tretas aí, totalmente ligado a toda a treta aí atual entre Aaron Rodgers e o Green Bay Packers e o ex-treinador aí, o head coach. Uma treta grande, né? Porque querendo ou não, o Rodgers era prospecto aí de ser até first pick, né, mano? Sim, no prospecto já praticamente certeza que seria a primeira rodada mesmo, sair bem cedo no draft. E aí, mas tipo, ele tinha alguns problemas bem sérios, tanto que nesse draft, se eu não me engano, o primeiro quarterback a ser escolhido é o Alex Smith, o que é justo, porque apesar de hoje em dia
A gente sabe o quão foda o Rodgers é. Na época, o Alex Smith saía melhor do college. Ele era um prospecto bem mais pronto em comparação ao Rodgers, então nada mais justo do que ele sair antes. E como a gente já citou aqui, né, lá no podcast sobre TV Fama NFL, foi parte das picuinhas entre o Rodgers e o McCarthy, essa questão do... Foi o McCarthy que escolheu o Alex Smith, lá não lembro em qual time que era, mas dele ter... 49ers. Isso, e era parte da picuinha do Rodgers de falar, você poderia ter me escolhido aí, não escolhi, frescura. Não, então, é porque a treta é até um pouco mais sentimental. Porque, mano, é muito tenso quando você vê os vídeos dessa época desse draft. Que, mano, você vê quando aparecia o Aaron Rodgers, né? Ele não era um prospecto tão preparado quanto o Alex Smith. Realmente, a escolha do Alex Smith como o first pick pelo 49ers era muito mais lógica, tá ligado? Mas aí, mano, quando aparecia, tipo, que nem esse ano que a gente acompanhou o draft aí, se você não viu, temos 2 episódios inteiros sobre draft, mas que aí a mídia vai fazendo a cobertura do evento, e aí, por exemplo, tipo, parecia o jogador, um dos grandes prospectos aí e tal, e aparecia a foto dele pequenininho, jogos dele no college e tal, e, mano, sempre que aparecia o Aaron Rodgers, aparecia a foto do Rodgers, tipo, muito criança, com a camisa do 49ers. O Rodgers, ele era torcedor de São Francisco, então era tipo assim, conto de fadas, tá ligado? O cara que jogava muito bem, era torcedor de São Francisco, cotado para ser first pick, e quem era o primeiro a escolher no draft era o 49ers. Então, assim, ele acaba não sendo escolhido pelo 49ers, e aí, mano, começa a cair aí nessas escolhas, porque os outros times, tipo, entre aspas, não precisavam de quarterback, e aí ele foi sendo preterido aí até cair de bandeja no colo do Green Bay, né? Pois é, assim, combando, digamos assim, ainda mais, que a gente já falou, o college que ele jogou foi em Califórnia, né, que é ali do lado, então, tipo, era justamente tudo se convergindo, assim, a ser exatamente essa coisa, digamos, clichê, assim, quase uma história de filme, né, o cara tá tudo ali, os elementos, só falta ele ser escolhido, e não foi, tanto que ele foi escolha de primeira rodada do Green Bay Packers, mas foi a escolha número 24, então ele caiu bastante, principalmente considerando que era um time que já tinha um franchise quarterback bem estabelecido. Então, eu ia comentar exatamente isso, porque aí você vai ver só a história sem olhar o campo mesmo, né? Puta, ele foi escolhido, era pra ser um dos first picks aí, acabou sendo, né? Porque foi escolhido na primeira rodada e pela primeira escolha do Green Bay, mas ele só virou titular em 2008. Você fala, caramba, mano, mas como que o cara que vocês estão falando tão completo só virou titular em 2008? Porque em Green Bay só tinha um cara que jogava na posição de quarterback, um fulano aí chamado Brett Favre. Só isso, só um dos melhores quarterbacks da história. Então, assim, vamos falar aqui, esquentar o banco aí pro Brett Favre não deve ser lá a pior coisa do mundo, né, velho? Pois é, Brett Favre, grande lenda, e assim, nada mais justo, considerando, como a gente disse, o Rodgers não era um prospecto ainda tão pronto, tinha alguns problemas bem bizarros. Então, assim, você ficar 3 anos trabalhando com o cara, sendo banco dele, vendo ele jogar, estudando tudo sobre o jogo com o cara, é realmente como posso dizer, uma escola que realmente forma o cara de uma maneira absurda, né? Tanto que, inclusive, pra quem não tem muita noção do jogo do Brett Favre, é bem parecido com o que o Mahomes é hoje em dia, né? Tanto que o Mahomes, ele lembra o Favre tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Então, você vê como era o nível do cara, não é à toa que se manteve em alta por tanto tempo. Exato, era um jogo bem físico, né? Físico que eu digo assim, mano, bastante movimentação, a leitura, o braço potente pra caralho. A gente pode até fazer aí um episódio falando sobre essas lendas aí. Mas aí, mano, depois de 2008, Aaron Rodgers vira essa lenda já, porque a gente já pode até falar que o Rodgers com certeza vai ser aí Hall da Fama mais pra frente. O cara, ele tem um talento absurdo que sempre fica aquela discussão. Hoje em dia, quem é melhor? Tom Brady ou Aaron Rodgers? E a minha comparação desses caras é o seguinte. Não tô falando com relação a conquistas, porque o Rodgers tem menos conquistas, tanto do Tom Brady quanto desses caras que eu vou comparar. Mas, eu acho que um grande exemplo é o
seguinte, o Tom Brady, ele é o Cristiano Ronaldo. É aquele cara que ele não nasceu tão talentoso. Nossa, eu ia falar a mesma coisa, velho. Tão talentoso, mas é o cara que treinou pra caralho, é o cara disciplinado, que correu atrás, ele se tornou, ele criou talento, tá ligado? Ele foi atrás do talento e falou, mano, eu vou ser um jogador foda na marra, no osso mesmo. Aaron Rodgers é o Messi, tá ligado? O maluco, ele é talentoso de graça, assim, saca? Melhorou muito, que nem a gente falou. Pô, evoluiu bastante desde 2005 até 2008, esquentando o banco pro Vrab. E depois, mano, só foi. Então, assim, tanto que tem muita gente, e eu sou uma dessas pessoas que concorda, que, por exemplo, um Aaron Rodgers, do jeito que ele é como jogador, num Patriots, mano, eu arrisco a dizer que dos 9 Super Bowls que eles foram, a chance deles terem ganhado os 9 era muito maior do que com o Brady, tá ligado? Polêmica. E digo mais, porque como a gente falou, se você ouviu o primeiro podcast sobre quarterbacks, eu recomendo que a gente fala sobre a posição de quarterback em si, que quarterback envolve muito mais do que simplesmente só passar a bola, né? É a principal atividade que ele vai fazer dentro do campo, mas não é só isso. Tem toda a questão de liderança, de parte tática também, de às vezes mudança de jogada que é necessário e etc. Isso o Rodgers manja muito, né? Mas nessa discussão, assim, eu acho que, a minha opinião, que ninguém liga, mas é uma coisa que eu já pensei bastante, que ao meu ver, o Rodgers ele é o melhor passador de bola do que o Brady, mas ele não é o melhor quarterback como um todo do que o Brady, tá ligado? Eu acho que isso é toda essa questão das atividades a mais, digamos assim, das ocupações a mais que um quarterback tem, acho que pesa muito mais pro Brady toda essa questão de resiliência, mas concordo muito com essa comparação que você fez, inclusive é uma parada que eu já pensei há muito tempo. E aí entra esse negócio que a gente tá falando de liderança e de leitura de jogo ser uma parada tão forte no Rodgers, que é o pivô da briga dele com o Mike McCarthy o ano passado, porque assim, o Rodgers estava em campo, claro que tinha muito do ego, mas ele estava em campo, ele tinha o time tão na mão que quando o McCarthy chamava uma jogada que não tinha a ver com o que estava rolando em campo, ele conseguia fazer essa leitura ali no handle mesmo. Handle é quando o time faz aquele grupinho ali pra passar a jogada, né? Ou às vezes até já na linha de scrimmage ali, mano, que ele mandava o kill, e falava, mano, não, faz a rota assim, tá ligado? Chamava ali na hora. Então, assim, por isso que ele é o primeiro aqui da nossa lista da NFC. Campeão do Super Bowl em 2010. Grande atuação dele esse ano. 2 vezes MVP da Liga em 2011 e 2014. Números aí que nem a gente falou, ele não tem esses números, esses títulos tão gigantes quanto o Tom Brady, porque a gente falou também no último episódio. Não se esqueça de ouvir. O Brady, além de tudo que ele tem uma puta estrutura em volta dele. Coisa que o Green Bay, mano, vem numa onda aí, mano. Tem anos que o time vem muito forte, que o time joga muito, em pró do Rodgers ou em pró de um bem comum, e anos como o ano passado que, mano, tava cachorro sem dono, tava todo mundo fazendo o que queria, né? Por isso que talvez esses números aí de conquistas não sejam tão expressivos do Rodgers, né? Porque convenhamos que não é o Tom Brady que é 6 vezes campeão do Super Bowl, tipo, só ele, né? O título não é dele, é do time. O New England Patriots é 6 vezes campeão do Super Bowl, que é a coisa que a gente falou também no podcast passado, que a maioria das pessoas, principalmente que não entendem muito do esporte, coloca tudo no quarterback, né? Tanto vitória quanto derrota, que é uma coisa que é bem complicada, principalmente se tratando de Super Bowl, em que geralmente a atuação mais impactante é a da defesa e não do ataque. E em 2018, o Rodgers fecha com 62,3% de passes completos, o terceiro pior entre os quarterbacks titulares. A gente vai explicar isso melhor, a gente vai explicar esses números todos dele do ano passado melhor. 4.442 jardas lançadas, o sexto maior aí, 25 passes para TDs e 2 interceptações, a menor da temporada. O rating dele de 97,6. O que pega nesses números aí dele? Tanto para você falar assim, puta, ele tem a porcentagem de acertos pior, mas o menor número de interceptações. A gente acabou de falar e a gente já falou nos outros podcasts que o Green Bay tava uma zona, tava uma guerra de ego do caralho. Então o que o Rodgers fazia muito?
muito? Ele lia a jogada. Ele via que alguém tava todo mundo marcado. Ele não fazia aquilo que muitos quarterbacks fazem, que é o certo, ao meu ver, que o quarterback tem que passar mesmo e foda-se, que era forçar o passe. Forçar o passe que eu digo assim, não em jogador com dupla ou tripla marcação. Mas, tipo, mano, todos os jogadores, todos os... tenta. O Rodgers não, ele falava, mano, esse ano já vai ser jogado fora mesmo, não vou forçar passe. Ele jogava a bola pra puta que pariu, pra ninguém conseguir pegar mesmo. Então isso explica o número baixo de interceptações e o número baixo na porcentagem de passes completos também, né? Sim, o que a gente falou também no podcast passado, falando dos números do Ben Roethlisberger, tem que muitas vezes as estatísticas elas têm que ser colocadas dentro de um contexto. Não é simplesmente você pegar, olhar e falar, nossa, que lindo esses números ou que bosta esses números. O que envolve ao redor dele, né? E é exatamente isso que você falou, tanto em questão dos passes completos, da porcentagem de passes completos, quanto da baixa quantidade de interceptações, é justamente isso. Às vezes ele sequer se dava o trabalho de tentar alguma coisa. Acho que muitas vezes também ele não tinha a atitude de tentar correr com a bola quando não tava a passar pra ninguém. Por ser um cara que sofreu com lesões recentemente, então já pra não fuder de vez, né? O cara que o Green Bay sofreu por ter perdido ele temporada passada, se não me engano. Retrasada, no caso, né? Então, é um cara que já não... Até ao meu ver, não valia muito a pena se expor dessa maneira. Mas eu concordo que é bem errado, assim. Você simplesmente, quer saber? Foda-se, vou tacar longe e já era. Que meio que faz essa imagem de líder muito, né? De trazer o time pra ir pra vitória de uma vez. Às vezes tá todo mundo como pode dizer? Num clima, assim, na hora do jogo. E você dava, ao meu ver, assim, que o Rodgers parecia meio fora, tá ligado? Justamente por essa questão de bagunça extracampo que tava em relação ao time, principalmente ainda quando o Mike McCarthy já tava fazendo um monte de bosta, que eu concordo que, apesar da temporada ruim que o Rodgers teve temporada passada, o Mike McCarthy é um dos grandes responsáveis por isso, só, tipo, muita rota de profundidade sem sentido nenhum, em verticals e etc. Então era uma coisa que junta tudo de uma vez, esse bolo de merda que acabava dando nessa temporada não tão boa que o Rodgers teve. Nosso segundo colocado aí, que talvez muita gente vai questionar, falar que deveria ser o primeiro, não sei o quê, mas, mano, é consenso entre eu e o Bruno aqui, mas também, sem sombra de dúvidas, já é uma lenda. Senhor Drew Brees, ou como a gente fala aqui no Brasil, Deus Brees. O baixinho, que ele é relativamente baixinho, né, quando você coloca, olhando ele direto assim, se bem que tem um outro cara aqui na lista que é mais baixinho que ele. Ele é o segundo mais baixo, Drew Brees. Exato. Quer dizer, terceiro, né? Agora com a chegada do Kyler Murray. Terceiro agora. Mano. Kyler Murray, ele é quase que um anão perto dessa galera. Mas Drew Brees aí, mano, a lenda, velho. O tiozinho já fofou quase, né? Jogou na Purdue, é isso que fala no college? Purdue, acho que não sei. Purdue, Poodle. Jogou no Poodle, escolha de segunda rodada, muita gente não sabe disso, por San Diego Chargers. Brees jogou lá, papai. De 2001 até 2005. E em 2006, aí sim, ele vai pra sua casa, pra onde ele se caracteriza como Drew Brees. Chega em New Orleans, né, velho? Pois é, assim, ele teve temporadas boas pelos Chargers, mas tipo, mostrava, desde o college mais ou menos, já se mostrava um cara bem regular, que tinha uns números bem elevados, assim, uma coisa que chamava a atenção, mas precisava uma lapidação melhor, um desenvolvimento melhor. Tanto que quando ele chega em New Orleans, se eu não me engano, o Sean Payton já é o head coach. Sean Payton, que é o head coach até hoje do Saints, um dos melhores play callers da história aí da NFL. O cara é realmente muito bom e faz esse casamento direto, assim, né? Exato. Mano, e assim, é engraçado como alguns jogadores, eles se identificam tanto com o time. A mesma coisa que a gente falou no último podcast sobre o Big Ben. E assim, é meio difícil você dissociar a imagem de New Orleans Saints da imagem de Drew Brees, né, mano? Porque ele virou esse símbolo da cidade, esse símbolo do time. Ele tem essa participação, mano. Tudo que a gente falou sobre o Big Ben no Steelers é o Brees dentro do Saints, tá ligado? Ele é o líder, ele... Assim, é até difícil de falar tudo que ele representa pro time.
homem, né? Chegou ali em New Orleans em 2006 e, assim, indiscutivelmente titular absoluto. E desde então o cara vem só colecionando recordes. Porém, o que a gente tem que falar aí sobre o Brees, a minha opinião é, mano, eu tenho uma certa dó do Brees, porque ele sempre, em todos os anos dele na NFL, ele sempre foi aquele milésimo abaixo de outro quarterback. Por isso que, por exemplo, o Drew Brees, ele nunca foi MVP da temporada dentro da NFL, e é um bagulho bizarro de você saber todos os recordes que ele tem, tudo que ele joga, tudo que ele já fez, mas o foda é isso. Sempre tem alguém que tá, mano, um dedinho acima dele. É só você pegar o ano passado. Mano, o Brees tava jogando demais, mano, batendo recorde atrás de recorde a porra toda. Porém, o Mahomes tava, mano, aquele velho, um passo acima dele. E infelizmente, dentro da carreira do Brees, sempre foi isso, né, cara? Eu acho que no caso não é nem questão em relação a outros quarterbacks, é questão de estrutura como um todo também. É um pouco parecido mais ou menos na questão do Rodgers, que o Brees sofreu muito com time bosta, com linha ofensiva, que, nossa senhora, velho, dava dó de assistir em certas temporadas, mas também concordo com essa parte que sempre ficava quase lá um cheirinho aí de Drew Brees, quarterback do Flamengo, confirmado. Porque realmente a maioria das vezes que dava, por exemplo, o Drew Brees era mais ou menos, quase certeza, o MVP da temporada passada por bom tempo, só que na reta final ali, né, que ele começou a dar uma caída e o Mahomes se manteve um monstro a temporada inteira, então foi meio que óbvia a escolha, mas eles tava no pau a pau ali com ele a temporada toda, e considerando que o Mahomes, como a gente falou na temporada, ó, no podcast passado, é um cara novo, tava na primeira temporada de titular dele, que veio com aquele talento tudo de uma vez. Drew Brees é um senhor de idade e já tá jogando há 200 anos e tava de pau a pau com um moleque de 10 anos de idade, tá ligado? Então esse é bizarro. E é interessante também essa questão dele ter jogado pelo Chargers, que muita gente não lembra, às vezes nem sabe, é que ele é o único quarterback que derrotou todos os times da NFL, né? Exato, é um dos recordes que ele bateu ano passado, né, velho? De ter batido em todos os times. Aí você fala, mas o Tom Brady, ele não jogou contra os Patriots, por exemplo. O Drew Brees, ele teve essa possibilidade, porque quando ele jogava nos Chargers, ele conseguiu ganhar do Saints. E aí veio pro Saints, ganhou dos Chargers, já era. E aí, mano, ele bateu o recorde de mais passes, né, mano, pra touchdown. Mas, mano, ele bateu muito recorde, a gente não colocou todos aqui, porque é muita coisa, tá ligado? E muitos deles ele bateu ano passado, né? Ele tem uma disputa aí em relação a filhos com o Philip Rivers, também interessante. Né, também os moleque que ele leva pro Bowl e os moleque não para quieto na porra da sideline. Se você quiser procurar aí, tem vários vídeos disso. Dos moleques, tipo, mano, o pau comendo no campo no Pro Bowl. Pau comendo, entre aspas, né? Porque é o Pro Bowl. Entre aspas. Que é o Pro Bowl. E os moleques entrando em campo, tá ligado? Tipo, não no meio da galera, mas tipo, sabe, na várzea, que você vai com seu pai e vê ele jogando bola? Que você tá batendo a bolinha ali, daqui a pouco a sua bola entra pra dentro do campo? Pique isso, saca? Daqui a pouco eles jogam Pro Bowl, né? Pro Bowl, foda-se. Mas é que nem o Bruno falou, mano, é meio doido de você pensar que o Brees aí, mano, com 39 anos, saca? Tava batendo de pau a pau com o Mahomes, que tem 22. Então o bagulho é muito louco. Só que uma coisa que eu particularmente acho, não quero prever uma desgraça aqui, mas eu acharia triste, por exemplo, o Drew Brees se aposentar com apenas um Super Bowl e nenhum MVP, tá ligado? Da temporada. Ele merecia isso, tipo, por tudo que ele fez, saca? E aquele negócio, ele vai ganhar prêmios depois que ele se aposentar. Mano, é da hora reconhecer o cara quando ele tá jogando, né, velho? É grandes merda, depois parou. Campeão aí, vamos falar das conquistas dele. Campeão do Super Bowl de 2009, que é um puta de um jogo, mano, fudido. E pra quem quiser, mano, procura o discurso aí o discurso do Drew Brees pra motivar o time no começo do jogo, mano, porque é logo depois que acontece o Katrina, que destrói New Orleans, tá ligado? Então ele, mano, bate no peito de todo mundo e fala, tipo, mano, a gente tem que ganhar isso daqui pelo nosso povo, o nosso povo que sofreu tanto, sabe, mano? Então, é aquele negócio. Foi contra o nosso amado titio Peitão? Foi. Mas que você até fala, puta, Peitão vai perder, mas quando você vê todo o contexto, você fala, puta que pariu, que da hora eles terem ganhado.
E, inclusive, nosso querido Deus Brees aí foi MVP daquele Super Bowl, jogou para um caralho. Jogador ofensivo do ano em 2008 e 2011 e NFL Comeback Player of the Year em 2004 lá nos Chargers. É porque ele teve um problema sério de lesão esse ano aí, né? Então foi uma virada, digamos assim, na carreira bem interessante. Sobre o Super Bowl, além de toda essa questão que teve do Katrina e os caralho, os Colts eram os favoritos nesse Super Bowl, em toda questão de aposta, os caralho 4, os Colts vinham muito fortes, muito, né, pela... Questão de testa, questão de tudo. Tanto que os Colts tiveram uma temporada por um jogo de diferença do Saints, né? Os Saints teve um 13-3 e o Colts um 14-2. No Super Bowl foda, mais ou menos, que o jogo ele é bem parado em certos momentos, mas é bem bacana muito pela questão da disputa, mas como você falou, é bem heróico e simbólico essa maneira que os Saints vencem no final. Em 2018, Drew Brees fechou com 74,4% de passes completos, o maior da temporada, 3.992 jardas lançadas, 32 passes para TD, 5 interceptações, aí a quarta menor da temporada, e um rating, meu amigo, de 115,7, velho, o maior rating da temporada entre os QBs titulares. Lembra que no podcast passado a gente falou que o rating foda é acima do 100? O maluco meteu 115,7 aí, só pra você ter uma noção do que a gente tá falando, né? É, sim, só fortalecendo esse lance do quão ele se manteve constante na questão de quase ter sido o MVP na temporada passada, que realmente foi muito disputado, assim, certas performances dele estavam no nível absurdo, assim, eu lembro quando os Saints jogaram contra os Rams, né, que até então os Rams estavam invictos, e os Saints já tinham perdido pro Buccaneers, naquele jogo que foi bizarro, um derrame em campo que todo mundo sofreu pra perder pro Buccaneers, pois é, e aí tava nessa questão de, tipo, eu lembro até a gente aqui no podcast falando que, o Saints tá vindo bem, mas até agora não bateu de frente com nenhum time forte de verdade, né? Então esse jogo contra os Rams era bater o martelo e falar o quão bem o Drew Brees estaria, o quão forte o time como todo estaria, e eles batem o Rams lindamente, e foi a partir daí que deslancha de uma vez essa temporada absurda que o Brees teve, apesar de tudo. E depois dessa vitória do Saints, abriu o caminho aí pra vitória de outros times em cima do Rams, né? Inclusive do meu Igãos da Massa, por exemplo. Graças a quem? Quem? Matt Patricia. Exatamente. Número 3 do nosso top 5 aqui, outro baixinho, aí é o segundo, né, no quesito baixinho entre os quarterbacks, senhor Russell Wilson, vulgo Russell Wilson, veio recentemente aqui no Brasil, o jogador mais bem pago da NFL e o líder aí também, outro cara extremamente carismático e emblemático dentro de Seattle, dentro dos Seahawks, né? Com certeza, assim, eu acho que desses quarterbacks que a gente falou ao longo dos dois podcasts, assim, o quão eles representam pra um time, né? Então você pega Ben Roethlisberger, não tanto, porque antes da chegada dele os Steelers já tinham 4 Super Bowls, mas desculpa aí, né? Quem pode, pode. Mas como o Tom Brady tá pros Patriots de ter tido toda essa história... Dinastia. Essa história vitoriosa, como a gente falou agora do Drew Brees com o Saints, o Russell Wilson, ou o Rodgers pros Packers, também nem tanto, porque o Packers já tinha títulos antes, mas o Wilson tem isso com Seattle bastante, né? Principalmente considerando que Seattle não é tão difundido em relação a torcidas de outros esportes. Por exemplo, Seattle não tem time de basquete na NBA, por exemplo. Não tem mais, né? Que tinha o Seattle Supersonics, que virou o Oklahoma City Thunder. Mas por não ter tanto essa questão, acho que foca tanto em cima dos Seahawks e que o Russell Wilson trouxe essa parada... Não trouxe, né? Mas ele acabou se tornando esse símbolo principal aí de toda como eu posso dizer? Uma época em que o Seahawks ficou muito à tona, não só quando foi campeão, mas quando chegou no Super Bowl e perdeu para os Patriots, e de ter se mantido até hoje como um time que, mesmo, por exemplo, não tem mais a Legion of Boom, essa coisa tudo, é um time que, por exemplo, temporada passada tava em playoff, que teve um puta upset pra chegar até lá, então
o Wilson ele se manteve como essa figura principal aí do time. Sim, e assim, mano, essa reestruturação e essa chegada do Seahawks aos holofotes aí passa muito pelo Russell Wilson e pela parceria dele com o Pete Carroll, né, mano? Talvez aí só não seja a maior parceria entre quarterback e técnico, porque a gente tem, né, Brady e Belichick, mas é uma parceria muito da hora de ser vista. O Russell Wilson jogou em Wisconsin e na NC State pelo college, e sim, gente, pode ter essa transferência de jogadores no college, ocorre não tanto com tanta frequência, na verdade não com tanta frequência entre os quarterbacks, entre os outros times acontece, entre as outras posições é um pouco mais fácil de acontecer, mas o Russell Wilson é um dos caras que passou por isso. Escolha de terceira rodada pelos Seahawks em 2012. E eu tenho prospecto regular ali para meio-quinha. E eu tenho até uma curiosidade sobre isso, que eu não sei se o Bruno já sabe. Eu acho que eu comentei com ele. Mas nesse draft aí, o Seahawks tinha a escolha deles. E quando eles foram escolher aí, que acabou escolhendo nosso querido amigo Russell Wilson, eles tinham um outro prospecto em vista aí que eles quase escolheram, que é o senhor Nick Foles, que acabou indo depois para o Eagles. E aí você fala assim, mano, você tem uma escolha complicada de se fazer aí se você tem em sua mão Russell Wilson e Nick Foles, né, velho? É, hoje em dia, né? Não, é hoje em dia, sem sombra de dúvidas. Pensando hoje em dia, sim. Mas é bizarro você parar pensar na possibilidade de, sei lá, Foles ter sido draftado pelo Seahawks e o Wilson pelo Eagles, né? Mas na época, assim como a gente falou lá no podcast anterior também, na questão do draft, da questão do Tom Brady ter saído lá no final, é essa coisa, tipo, o quarterback saindo do college é outra parada, né? À toa que o Wilson saiu na terceira. Exato. E aí ele saiu na meiuca porque também, velho, eles analisam muito o porte físico do jogador. E a altura do Russell pesou muito nisso. E a gente fala, o Russell Wilson é o segundo mais baixinho porque o Kyler Murray acabou de entrar. O Russell Wilson tem 1,80, cara. Eu tenho 1,80. E você, mano, tipo, 1,80 não é ser baixinho, tá ligado? O Bruno, você tem um e quanto? 1,60? 67. 1,67. Isso já é, vamos considerar, um pouco mais baixinho. Mas dentro da NFL, para posição de quarterback, 1,80 é baixinho. É bem baixo. Mano, todos esses caras que a gente falou até agora tem de 1,90 pra cima. E, tipo, muito pra cima. Por exemplo, o Big Ben tem quase 2 metros de altura. Mais de 2 metros, eu acho, né? Não, ele tem acho que 96, uma parada assim. Mas é gigante mesmo, né? Os caras são muito grandes. Mas aí, o Russell traz uma escola aí que não era tão difundida antes. E não que ele seja o primeiro, mas talvez seja o que mais teve sucesso fazendo isso, que é ser aquele quarterback extremamente móvel, extremamente habilidoso, de tipo assim, mano, não tá dando, eu vou pra cima, eu vou correr e foda-se, tanto que aí a galera zoa que o Russell Wilson é um running back que solta a bola, que faz passes, né? E eu tenho que repetir novamente. E se você fala isso zoando, show, porque, né, a zoeira não tem limites, né? Nunca pode parar. Como é que é a frase? O trem da zoeira não para na estação do limite. Exato. Mas, se você falar isso seriamente, você tem sérios problemas aí, como eu já disse anteriormente, né? Tá aqui o seu diploma de retardado, porque tem que forçar um pouco, né? Porque... Tem que se tratar, né? Porque assim, como quarterback, como passador de bola, o cara é um monstro, velho. É o melhor pocket passer da liga, assim. Pocket passer, né? Aquele passezinho ali dentro do pocket, geralmente em screen pass, né? Que é aquele passe com o cara parado ali na linha de scrimmage, dá o snap e o cara só dá aquela corridinha e já vira pra receber a bola. O Wilson é excelente fazer isso, e a bola em profundidade do cara, que é simplesmente um absurdo. Exato. O cara aí foi draftado em 2012 e já vira titular em 2013, é campeão do Super Bowl. Esse é o nível do maluco, tá ligado? 6 vezes escolhidos para o Pro Bowl. Aí você vê e fala, 12, 13, 14, 15, 17, 18. O maluco só tava fora em 2016. Então, tipo assim, é uma carreira que, digamos que quase que intocável, saca? Os números falam muito por ele. Infelizmente, tem essa... não vamos falar mancha, porque eu acho que é demais. Mas sempre vai ter esse pontinho aí do Super Bowl, que ele faz o passe na linha de 1 jarda, tendo o Marshawn Lynch podendo correr, né? Então, tipo...
outra. Aí não é só ele, tem o Pete Carroll também, que chamou a jogada. Tem N coisas. Tem 1 milhão de coisas aí. É o Si, é aquele Si gigante, tá ligado? Que aí acho que dá um podcast inteiro só pra gente falar dessa jogada. Exato. Em 2018, o Russell fecha com 65,6% de passes completos, 3.448 jardas lançadas, 35 passes para TD, 7 interceptações e um rating de 110,9, o sétimo maior da temporada aí. Foi uma temporada difícil, de certa forma, pro Seahawks como um todo, porque estavam sempre em altos e baixos. Tem muita, tanto da responsabilidade, tanto do Wilson quanto do Pete Carroll, de fazer alguns ajustes e ir bicando o time até chegar onde dava. Tem um jogo que eu lembro bastante da temporada regular do Seahawks contra o Rams, que o Seahawks lutou muito, mano. Foi muito apertado. Vou até olhar aqui, mano, rapidão, qual foi o placar dessa porra, porque eu lembro que foi apertado para um caralho. O Seahawks lutando com todas as forças, o Wilson principalmente, mas infelizmente não deu. Aqui foi 36-31 pros Rams. Nossa. Em que o Wilson teve uma performance até que ok, assim, com 3 passos para touchdown e os caralho. Mas foi muito pegado, foi certamente triste, de certa forma, principalmente porque após isso o Seahawks ficou com uma campanha de 4 vitórias e 5 derrotas. Mas foi bacana de ver a subida que o time teve na reta final, principalmente com a presença do Wilson, para infelizmente perder daquela maneira ridícula no wildcard. Obrigado, Ryan Schottenheimer e seu plano ofensivo ridículo. É um time que nessa reconstrução, de certa forma, após Legion of Boom, ainda se mantém competitivo e tem tudo para se manter, muito por causa do Wilson. Nosso quarto quarterback dessa lista, senhor Matt Ryan. Jogou ali em Boston. E aí é o cara aí que, talvez, eu acho que a partir da quarta posição para baixo, né? Só temos mais 2 por ser no top 5. Mas aí talvez tenha alguns mimimis, algumas discussões, debates aí. Inclusive, se você achar alguma coisa aí, já comenta sobre isso. Mas Matt Ryan é outro cara que os números falam muito por ele, saca? Infelizmente não tem aí ainda títulos tão expressivos, mas é um cara que simplesmente chegou no Falcons pra mudar muito de como o time era, de ser esse cara e falar, mano, daqui pra frente vocês não precisam de um quarterback por muito tempo, né? Sim, é um cara que se mantém regular há N temporadas, é outro que, assim, apesar de regular daquela maneira, porque é muito raro você ver, tipo, o Matt Ryan jogando mal, explicitamente mal. Você fala, mano, vai se fuder, tá ligado? Cuidar de errado com você. É o cara que se mantém um absurdo, assim, é outro que sofreu muito, assim, às vezes com linhas ofensivas, com às vezes uma falta de popularidade no corpo de recebedores, ou com planos ofensivos terríveis. Vide o último coordenador ofensivo do Falcons, que não sabia correr pela direita, né, o eterno meme. Mas é um absurdo, assim, como esse cara se mantém constante, jogando bem, minimamente fala assim, ok, o cara fez a parte dele, e há tanto tempo, né, já estando há 10 anos aí na liga. Não, e é engraçado, né, mano, porque os Falcons, infelizmente, é um dos times aí que não tem Super Bowl, né, e é um time que ele sempre bateu na trave com relação a isso, ainda mais pela essa posição de quarterback, mano, porque eles tiveram um monstro jogando lá, chamado Michael Vick, né, entre 2001 e 2006. E aí você fala, puta que pariu, infelizmente o Vick não rendeu, né, um Super Bowl para os Falcons, mas era um prospecto gigante, teve seus problemas com as leis, né, aí por isso que ele sai dos Falcons, e aí, mano, em 2008 chega o Matt Ryan pra falar assim, meu irmão, deixa com o pai aqui, que é nós, e, mano, levou os Falcons a sua primeira, se eu não me engano, a sua primeira disputa de Super Bowl em 2016, né, mano, e uma temporada absurda, velho. Tanto dos Falcons quanto pro Matt Ryan, que ganhou em 2016 MVP da liga, foi pro Pro Bowl e foi o jogador ofensivo do ano, né, mano? É, assim, voltando um pouco na questão do draft, ele fez a terceira escolha geral, 2008, e era de longe o melhor quarterback da classe. Então ele já vinha do college como um cara bem pronto e ainda com um teto muito alto. É o titular do time desde então. E assim como o Lucas disse, essa temporada de 2016 foi muito emblemática do nível que ele estava jogando, né? MVP, jogador ofensivo do ano. Foi para o Pro Bowl depois de já ter ido por 3 vezes em anos anteriores. Então aquela temporada que ficou marcada e a cereja do bolo nessa questão de bater na trave do Atlanta Falcons, né? Que quem sabe, o famoso 28-3. E nessa questão do quão ele já era pronto vindo do college, é que na primeira temporada dele
ele foi o rookie ofensivo no caso de 2008, que prova o quão ele já é regular basicamente desde que ele chegou na liga. Né? Há 11 anos atrás, né? Esse ano vai fazer. Mano, é um cara que eu acho que o grande trunfo do Matt Ryan é justamente essa regularidade. Eu acho que os Falcons não vão mais longe aí, justamente porque, mano, falta alguma coisinha. Principalmente nos últimos anos aí que você vê, mano, 2016 eles param ali nesse Super Bowl icônico aí, que infelizmente, né, no caso deles, infelizmente perderam na virada mais histórica e emblemática de todos os tempos. Em 2017 eles batem nos Eagles, né, mano, nos playoffs, então, tipo, eles não perderam digamos que perderam só pro campeão do ano. Pera, reestrutura essa frase que ficou meio estranho, hein? Falou, batem nos Eagles. Não, eles não bateram no Eagles. Não, esbarram nos Eagles, param nos Eagles. E aí, esse último ano que foi um ano estranho, né? Porque, mano, teve jogadores importantes que acabaram saindo dos Falcons. E a última temporada acabou sendo meio que uma de reconstrução até, talvez, assim, porque os números do time foram meio estranhos, né? Assim, foi uma temporada difícil pra caceta pros Falcons, porque, por exemplo, o próprio Matt Ryan sofreu um pouco em ofensiva, o corpo de recebedores como um todo não tava tão fasado dessa maneira, então a gente comentou praticamente a temporada inteira do ano passado, que era ele pro Julio Jones o tempo inteiro, basicamente. A defesa sofreu muito com lesões, então foi um time que ficou muito desfalcado, não é à toa que sequer foi pros playoffs, mas ainda assim, tipo, é o símbolo maior ainda do quão ele conseguiu manter essa regularidade, tanto com N problemas do time, um time que sequer foi pra playoff e tendo se limitar a, entre aspas, mais ou menos um jogador na quesito recebedor, né? Então, essa regularidade se mostra pelos números dele de 2018, que nem o Bruno falou. Não foram nem pra playoffs e tal, tiveram uma campanha mega irregular, mas ele fecha com 69,4% dos passes completos, 4.924 jardas, a terceira maior aí, 35 passes para TD, 7 interceptações e o rating de 108,1. Então isso mostra a regularidade dele jogando mesmo com um time tão irregular, né, velho? Sim. E é uma parada diferente, porque, por exemplo, essa questão de ter muitas jardas passadas, você fala, nossa, 2 jogadores de times que não foram pra playoff estiveram tão alto assim, né? No caso, o Ben Roethlisberger em primeiro e agora o Matt Ryan em terceiro. Mas, como a gente explicou no podcast passado, a questão da quantidade de jardas do Big Ben tem um asteriscozinho ali que você tem que entender como foi o plano ofensivo dos Steelers para chegar àquele ponto, né? Entra a questão das interceptações altas, jogo terrestre, etc. E do Matt Ryan não tem esse asterisco, né? Foi só... Na verdade, ele foi mais limitado ainda, se bobear, e ainda assim conseguiu se manter tão bem. Exatamente. E para finalizar o nosso podcast aqui, eu acho que foi a escolha nossa que a gente teve que debater, pensar ali para fechar essa posição, porque tinha 2 jogadores muito próximos ali por essa posição, na verdade, e a gente optou pelo jogador individualmente mais talentoso, que foi o Sr. Carson Wentz do Philadelphia Eagles. A gente ficou entre ele e o Jared Goff, mas como eu acabei de falar, eu e o Bruno, a gente até na primeira lista era para ser o Goff, só que quando a gente pensou direitinho, o Wentz, ele é muito mais pessoalmente, particularmente, ele é um cara muito mais que desequilibra muito mais o jogo do que o próprio Jared Goff, né, mano? Assim, quesito talento individual é inegável, assim. O Jared Goff foi um cara que melhorou muito desde que entrou na NFL, sim, mas ele ainda se mantém uma certa dependência ali de um esquema ofensivo muito bem feito, muito bem preparado. Eu já falei isso aqui em algum podcast que eu lembro qual, que tem um certo desmerecimento a quarterbacks que são assim, óbvio, entre um quarterback talentoso naturalmente e o que é chamado de sistema, muito melhor o talentoso de fato, né? Mas o chamado de sistema não é o inútil completo. Não demérito, né, mano? Porque ele tem a questão da execução, né? Não é simplesmente o plano feito, ele não faz nada. Ele tem a parte dele, ele faz muito bem. Que é irônico, né? A galera que caga pro Jared Goff e endeusa o Nick Foles, que é basicamente a mesma coisa. Mas enfim, a questão do Carson Wentz é exatamente essa, assim. Não depende tanto de um esquema muito bem preparado pra ele, apesar dele ter um puta play caller, que é o Doug Peterson.
é um cara que consegue preparar de uma maneira mais ampla, porque sabe que o Carson vai ter uma maneira dele e um range maior de possibilidades na jogada. Basicamente, sabe qual é a diferenciação entre o Jared Goff e o Carson Wentz? É simples. Ele chamou a jogada, a bola veio na mão dele. Se você olhar, tá todo mundo marcado e o pocket tá abrindo, e tem um Aaron Donald vindo pra cima de você, a probabilidade do Goff ser jantado com farinha é de tipo, mano, 90%. O Carson Wentz, ele tem muito mais esse jogo de cintura, de saber se movimentar dentro do pocket, de fazer essa movimentação no pocket para esperar o ataque se mover junto e ele poder fazer a conexão dos lançamentos, que foi uma característica que eu não sei se foi ele ou se foi o Doug Pearson, que segurou muito ano passado, porque ele tava voltando de lesão. Então, assim, voltando de lesão e se lesionou de novo, né? Então, ano passado você vê o Carson Wentz um pouco menos móvel, mas quando você pega a temporada dele de 2017, mano, tem uma jogada, num jogo dos Eagles contra os Jaguars, que um dos tackles vem em cima dele, defensive tackle, vem em cima dele, num nível, velho, que você fala assim, velho, matou o maluco. E o Wentz, ele só faz uma jogadinha de cabeça, assim, sabe, uma baixada, tipo, que, mano, o maluco passa reto. Tanto que é da hora, se você procurar esse vídeo aí, mano, ele faz essa jogada, passa a bola, mano, dá umas 30 jardas lá, e aí esse jogador defensivo dos Jaguars vem, bate no Wentz, assim, dá aquele toque no Wentz e fala assim, mano, como que você fez isso, saca? Porque o maluco veio nas costas dele e mesmo assim ele conseguiu se livrar. Então eu acho que mais ou menos esse é o paralelo e é por isso que a gente escolheu o Carson Wentz aí em quinta posição, né? O Wentz jogou na North Dakota State, foi draftado segunda escolha geral no draft de 2016 e aí fica aí, né, ó, a rixa entre aspas, dele com o Goff, porque o Goff foi o first pick, né, mano? Rixa vai começar. Exato. Olha aí, pelo Los Angeles Rams. E ficou naquela, né? Ambos eram cotados a sair logo cedo, né? À toa que foi primeiro e segundo, mas no caso do Carson, cotado a sair no meio do primeiro round. Era um prospecto ok, mas nada ainda muito foda. E que foi escolha, foi meio que um cerado ali do Doug Peterson, por sinal, né? Sim, não, totalmente. Era um Eagles totalmente se reformulando, né, mano? Com a chegada do Doug Pearson, precisando de um quarterback mesmo, tipo, pra assumir esse manto aí de franchise quarterback, né, mano? Que o Eagles tava há um tempo já nessa de vai um, vem outro, não sei o quê. Não se firma um quarterback mesmo de você chamar de franchise quarterback. E aí foi essa aposta, tanto que o Carson Wentz é titular desde 2016, né, velho? Pois é. Apesar dos apesares, ele é o titular. Assim, o que caga, eu acho que isso eu acho que é um grande ponto de interrogação no Carson Wentz, é que 2016 ele é titular. Não faz uma temporada boa. Boa, assim, de você falar, puta que pariu, esse é o nosso franchise quarterback. Doug Pearson banca ele. 2017 o cara é cotado pra ser MVP. Na verdade, assim, mano, se ele termina a temporada, e eu arrisco dizer, se ele termina a temporada mesmo com o Eagles não sendo campeão do Super Bowl, ele ia ser MVP. Porque ele tava muito longe, saca, mano? A forma que ele tava jogando, minha visão, e eu acho que aí muita gente vai falar, é uma visão de torcedor dos Eagles. Foda-se. Clubista. Foda-se. Craque Neto de Filadélfia. Eu não jogo mais! Ele tava muito longe na disputa de MVP. Mas aí ele se machuca logo no final da temporada. Aí você fala, puta, mano. E aí em 2018 ele volta bem, assim, né? Eu acho que Não, calma que eu vou falar o motivo do volta bem. Por uma lesão de joelho, mano. Joelho, quando você é quarterback, essa movimentação, mano, de joelho, de cintura, quadril, esse negócio, ela é muito importante. Então, assim, ele voltou muito bem pela lesão que ele teve, tá ligado? Ele não voltou no mesmo nível que ele tava em 2017, longe disso. Mas conseguiu ir levando, ajudando o Eagles chegar onde chegou, mas se machuca novamente, uma lesão nas costas. E eu acho que quando você tem uma lesão, você é um quarterback e você tem lesão nas costas, deve ser uma parada muito bizonha. Mas é isso, velho, né? Pois é bizarro, assim, pela narrativa que se tornou, né? O que se fez, aliás. No ano de quase MVP, se machuca no final, ele jogou o quê? 11 jogos naquela temporada? 11, 12, por aí? Por aí. E aí no finalzinho se machuca, vem o reserva, e o reserva ainda lidera o time pro campeonato,
pra vencer o campeonato, por sinal. E aí no ano seguinte, ele tá lá de novo, só que jogando 2, 3 vezes menos do que na temporada passada, com o time levemente capenga na performance como um todo, né? E aí se machuca, vem o mesmo reserva e o time tem um puta crescimento, bate, por exemplo, o Rams ali na reta final, vai pro Super Bowl, vai pros playoffs, bate em quem mesmo? No Bears ali, no wild card, grande Corey Parker, grande kicker da liga, e tem aquela performance ridícula contra o Saints, mas chegou lá exatamente como um crescimento, assim, que talvez em determinado momento da temporada tava meio que perdido por ali, né? E aí, mano, tem um grande porém aí, uma grande polêmica que se está instalando, eu acho que eu já cheguei a comentar aqui no podcast, que uma das lendas do Eagles, camisa aposentada e a porra toda, ex-quarterback Donovan McNabb, deu uma entrevista recentemente falando que essa temporada o Carson Wentz tem que mostrar quem ele é, que senão o Eagles já deveria procurar outro quarterback. E aí deu uma puta bafafá, porque teve gente concordando com ele, falando, mano, já deu, né, do Carson ser sempre essa promessa, né? E teve muita gente falando, mano, vai tomar no seu cu, você tem que apoiar o nosso franchise quarterback, o Wentz é o nosso franchise quarterback. É uma polêmica aí, porque, por exemplo, eu concordo com os dois lados, saca? Eu acho que sim, tem que apoiar o Carson Wentz, ele é um puta quarterback, tá, inclusive na nossa lista aqui, mas também ele precisa, nesse ano principalmente não se machucar e, segundamente, ter uma temporada mais regular mesmo, tipo, mano, você não precisa todo ano ser o MVP, mas ser regular, saca, mano? Jogar bem a temporada toda. Pois é, a questão de não se machucar já vai ser um avanço incrível, né? Assim como a gente falou, quando o Andrew Luck voltou, ele fez o primeiro passo e o braço dele não caiu. Se o Andrew Luck, o Carson Wentz jogar 16 jogos, a gente fala, show. Pode ter feito a campanha, mano, 0-16, mas jogou os 16 jogos, tá ligado? E tanto que, assim, o Eagles já ativou a cláusula de 5º ano no contrato dele, né? Pra ele manter o contrato de calouro ainda, que ainda o Eagles tá pagando baixo por ele por esse motivo, né? Ainda tem contrato de calouro, assim como o Rams fez com o Goff e vários times fizeram com as suas escolhas de 2016, ativando ou não. Então acho que isso é um símbolo justamente para essa afirmação, tá ligado? O último ano dele como calouro de fato. Então assim, acho que é para demonstrar justamente essa questão. O quanto o teto dele é muito alto, mas o quanto ele pode se manter regular até lá. Como você falou, tipo, ser MVP é uma parada, não é todo dia. Você acorda e fala, nossa, eu vou ser MVP da liga, tô lá já. Mas essa questão, mano, se mantém regular, tá ligado? Faz jogos, principalmente, como que eu tinha pensado em relação a isso? Faz jogos, tipo, regular com base no que seu time pode apresentar. A gente já falou na questão na temporada passada, que a offensive line parece que ela dá uma desligada quando ela joga com o Carson e quando ela jogava com o Nick Foles como quarterback. E acho que essa questão que também influencia, mas não só isso, né? Principalmente porque agora, vamos chegar pra temporada 2019. Eu creio como o Eagles, não um favorito na divisão, mas um dos, sem dúvida alguma, por ser um time muito completo, e é um cara que vai ter toda uma estrutura. Ele tem uma offensive line que é boa quando quer, mas é boa. Tem um ataque bem aberto, assim, não tem nenhuma puta estrela, nenhum jogador cabuloso, mas é um ataque bem completo. E tem um técnico muito bom cuidando dele e sendo o play caller. Então a estrutura também tá formada, ele tem. E o potencial que a gente já falou também tá bem claro. E o Eagles tendo ativado esse último ano ele como calouro, de contrato de calouro, eu acho que simboliza tudo isso, tá ligado? É o famoso ou vai ou racha. Não, é a confiança, né, cara? E eu acho que o melhor resumo é o que você fez aí, mano. Esse ano, ele vai ter tudo à disposição dele e a gente já viu que o Carson Wentz tem muito talento pra isso, sabe? Ele tem totais condições de, sim, virar o franchise quarterback dos Eagles aí pelos próximos anos. Mas precisa engatar de uma vez, tá ligado? Em 2018, ele faz aí 69,4% de passes completos, o sétimo maior... Pera, não falou dos títulos dele, falou? A gente falou, é que a gente só não falou assim, ele foi isso, mas a gente falou de que foi campeão do Super Bowl, quase MVP e também foi pro Pro Bowl em 2017, né? Que é o ano dele, digamos. Mas voltando, 69,4% de passes completos, o sétimo maior da temporada, 3.074 jardas lançadas, 21 passes para TD, 7 interceptações e um rate de 102,2. Então assim, velho, tudo que ele precisa, ele tem. E aí, mano, esse ano é o ano que ele tem pra deslanchar
deslanchar mesmo. E eu acho que, e você olhando, a minha visão, você olhando a divisão dos Eagles da forma que ela tá, até o palco tá montado, saca? Porque você tem um Dallas forte, mas que não mudou muito do ano passado, um Redskins se aprendendo e se remontando, e os Giants se jogando do precipício, tá ligado? Então, o palco também tá montado pra ele mostrar, pra ele virar realmente esse pica que todo mundo espera que ele seja, né? E honrar a nossa escolha aqui da tá nessa meta dessa lista. Exato. Se não, mano... Se não, era pra estar o Trubisky aqui, mas não tá. Puta que pariu, Jesus Cristo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aí. Não se esqueçam de curtir, de comentar aí se vocês acham que a gente foi injusto com alguém. Se inscreve no canal, gente. Ajuda a gente aí. Se você tá ouvindo isso, independente da forma, da onde que você esteja, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, dá essa força aí pra gente, porque é um projeto que a gente gosta muito de fazer, né? A gente se esforça muito pra fazer. Muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga, por essa pauta genial que você está fazendo aí, se especializando cada vez mais. É isso, acabou o programa, Simone, vamos aí, porque, cara, foi um papo interessante, né, como a gente falou, podcast passado, o quarterback é essa posição pica, é a estrela do time, no final das contas, com razão, de certa forma, né, o capitão, o general, o dono da porra toda, mas tem tudo pra ser essa temporada agora, 2019-2020, principalmente por esses 10 caras que a gente listou aqui, todos têm um potencial bem claro de ser um monstro. Eu não duvido, por exemplo, o MVP da temporada ou o campeão do Super Bowl ficar ou entre esses 10 jogadores ou entre os times desses jogadores, né? Então, acho que vai ser bem bacana, principalmente com essas análises extremamente precisas que foram feitas aqui. Exatamente, rapaz. Eu vou cravar aqui, ó. O campeão do Super Bowl é um desses 10 aí, sem sombra de dúvidas, porque a nossa análise ela é muito precisa. E digo mais. É isso aí. Vai ser ou um time da AFC ou da NFC. Olha, mano. Você é um cara muito preciso, cara. Você é genial. Sou quase o Derek Carr, tão preciso. Nossa senhora, velho. Jesus Cristo. Então é isso, galera. Muito obrigado. Fiquem aí com o Derek Carr e até a próxima.